Olá pessoal, dando continuidade à nossa parte teórica de transformações lineares, nós vamos ver hoje núcleo e imagem, tá certo? Já fizemos lá a revisão de tudo, né? Chegou a hora de continuar com um assunto novo, tá bom? Então, como sempre, T para a gente de V e W é uma transformação linear, V e W são subespaços vetoriais, são espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K, tá certo? E eu já dei uma arrumada aqui na casa para o vídeo ficar o mais breve possível, tá certo? Aqui eu já escrevi aqui a definição de núcleo de T. O núcleo de T vai ser denotado por nuc_T, tá certo? O núcleo de T serão todos os vetores. O que é? Vai ser o seguinte conjunto. O conjunto de todos os vetores de V, tais que o T de V é o vetor nulo de W, ou seja, são os vetores do domínio que são anulados pela transformação linear. Tá certo? E a imagem de T serão os vetores do contradomínio, ou seja, do W, né, que vieram de V pela T. Tá certo? Então, são os W de W, tá ok? O W é um T de V para algum V de V. Em outras palavras, é isso daí. E a gente vai usar essa notação, imagem de T. Tá certo? Em inglês, esse aqui é muito comum vocês acharem como quer de T, que é o kernel de T, tá certo? É muito comum achar essa escrita aqui. Tá? E esse aqui, rank de T. É o rank de T. Tem uma outra palavra, agora não estou lembrando. Bom, mas deixa para lá. Se vocês olharem aqui no meu desenho, para esse desenho aqui, ó, eu já sei, lembre que, vou escrever aqui, lembre que o T do vetor nulo é sempre o vetor nulo. O T do vetor nulo de V, o T do vetor nulo de V é igual ao vetor nulo de W. Isso daqui é um fato que segue, né, da linearidade de T. Você faz uma continha lá, nós já provamos isso daqui. Tá, mas você fazer T de vetor nulo mais vetor nulo. Aí você quebra, aí é só isso. Aí você prova isso daí. Tá certo? Então, eu já coloquei aqui, ó, o vetor nulo aqui, ó, o vetor nulo, ele está indo nesse vetor nulo aqui, ó. Tá certo? Eu já sei que isso aqui é sempre possível. Tá certo? Portanto, o núcleo de T é sempre um subconjunto de V não vazio. Tá certo? E vamos supor que nesse meu desenho aqui, esses três caras estão indo lá no vetor nulo. Então, esse menino aqui, esse subconjunto aqui de V, está representando o meu núcleo de T. Tá certo? E agora, nesse mesmo desenho aqui, esse cara está indo lá, né? Esse aqui está indo lá, esse aqui também, tá? Então, esse aqui são os caras do W que estão vindo lá de V. Então, isso daqui seria o meu conjunto imagem de T. Tá certo? Beleza. Lembre que da definição, para ser uma coisa boa, né, essa transformação linear ser bem definida, para cada elemento de V, tem que corresponder a algum elemento de W. Né? O que não pode, lembra que não pode ser duas setas daqui, senão não vai ficar bem definido. Então, porque a lei vai ser, esse cara está se correspondendo a dois caras lá, não faz sentido isso. Lembra lá da historinha lá da corrida de táxi? Né? Se esse aqui fosse a quilometragem, esse é o valor, aí você rodou 5 quilômetros, aí você pagaria dois valores? Vamos dizer, não pode, né? É só uma analogia bacana aqui. Para ver que a lei é bem definida. Tá certo? Então não pode. Todo mundo aqui tem que se corresponder a alguém lá e não pode sair duas setas. E aqui pode sobrar sem problemas. Tá certo? Esses caras aqui, ó, que eu coloquei, não fazem parte da imagem de T. Tá certo? E esses aqui não fazem parte do núcleo de T. Mas existe a possibilidade do núcleo de T ser todo V. Nesse caso, se o núcleo de T for todo V, então todo mundo estaria vindo no vetor nulo. Daí, quem é essa transformação? É a transformação linear nula. Né? Só ela que tem essa propriedade. Tá
certo? Então, quando o núcleo de T é todo V, eu tenho a transformação linear nula. E existe também a possibilidade de todo mundo de W tá vindo de V. Ou seja, não ficaria ninguém fora desse conjunto aqui. Aí esse é o caso de transformações lineares sobrejetivas, tá certo? Por isso que a gente está vendo essas definições aqui, que nós vamos depois fazer isso tudo lá. E nós vamos formalizar tudo isso aí. E a outra coisa, existe também a possibilidade do único cara estar sendo anulado pela T ser o vetor nulo. Existe essa possibilidade. Esse é o caso de transformações lineares injetivas. Tá vendo? Então essas duas definições elas estão associadas a umas coisas importantes que nós vamos ver depois. Por enquanto aqui a gente está só arrumando a casa aqui para vocês. Tá certo? Então eu já falei, então é por causa disso tudo que eu falei que a gente está fazendo essas duas definições. Tá certo? E a outra coisa, percebe que tanto o núcleo de T como a imagem de T já são esperados para serem, por enquanto eles nasceram como um subconjunto de V, subconjunto de W. Mas, como eles já são não nulo, não vazio, esse é não vazio, por causa dessa propriedade, então já é esperado que eles sejam subespaços dos correspondentes espaço vetorial lá. Vamos ver isso daqui, é esse fato. O núcleo de T é subespaço vetorial de V e a imagem é subespaço vetorial de W. Tá certo? E a prova disso é muito simples, eu podia até deixar como exercício, mas eu resolvi fazer aqui, para a gente ir se acostumando com as definições, só por causa disso. Então, o primeiro fato, eu vou fazer o caso do núcleo. Prova. Caso do núcleo de T. O que eu faço? Então, primeiro, eu vou afirmar aqui que ele é não vazio. O núcleo de T é não vazio. Mas ser não vazio é equivalente a provar que o vetor nulo pertence ao núcleo de T. E de fato pertence. Vou até botar direto aqui. Pois o T do vetor nulo é o vetor nulo, que é esse fato aqui que já foi provado. Então isso daí já é cumprido. Aí o segundo eu vou fazer na forma condensada. A forma condensada é o quê? Eu tenho que pegar o IV pertencente ao núcleo de T, e lambda uma constante, lambda igual a constante. O que é essa constante? É um cara que pertence ao corpo, onde V é o espaço vetorial sobre o corpo K, e W um espaço vetorial sobre o corpo K. Para evitar esse problema do K ser real, não sei o quê, eu vou chamar de constante, tá certo? Beleza. A constante é onde é o cara que pertence ao corpo K. Beleza. Aí o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se o U mais lambda V pertence ao núcleo de T. Mas para isso, eu tenho que calcular o T dessa coisa. O T dessa coisa tem que dar o vetor nulo. Mas daí, olha, é fácil, porque o T dessa coisa é o T de U mais lambda T de V. Tá certo? Só que o T de U é o vetor nulo. E o T de V é o vetor nulo. Porque U e V eu peguei aqui no núcleo de T. Então vai ficar vetor nulo mais lambda vetor nulo. Aí eu uso aquela propriedade lá dos espaços vetoriais. Isso daqui vai dar o vetor nulo. Vetor nulo mais vetor nulo, vetor nulo, acabou. Tá certo? Portanto, o que nós provamos? Núcleo de T é subespaço vetorial de V como QI. Tá certo? Agora vamos lá para o caso da imagem de T. Imagem de T. Tá certo? O caso da imagem de T, olha, eu tenho que provar primeiro que a imagem de T é um subconjunto não vazio, mas ela é também, porque basta eu provar que o vetor nulo de W pertence à imagem de T. E pertence, estou até colocando direto, pois o T do vetor nulo é o vetor nulo, então é a mesma propriedade aqui de cima. Tá certo? O que falta fazer agora é pegar a nossa operação estrela, que é aquela operação condensada. A operação estrela é o quê? É o 2i. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar
essa operação aqui. Só que agora eu tenho que pegar dois caras lá na imagem. Então, eu vou pegar um Z e um W pertencentes à imagem de T, né? Isto é, o que isso está dizendo? Que Z é um T de U e W é um T de V, né? Para alguns U e V, né? U e V em V, né? Porque eles pertencem à imagem, então eles vieram de alguém lá de V, né? Seja lambda constante novamente, ou seja, pertencente ao corpo lá, certo? Aí o que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que o Z mais lambda W pertence à imagem, ou seja, que essa operação estrela não sai da imagem para dois elementos quaisquer da imagem, tá certo? Esse é o que eu tenho que fazer que nem eu fiz ali, tá certo? Tá, mas olha, eu posso até fazer assim, ó. Eu posso, bora lá, quem é o Z? Eu quero verificar que isso pertence à imagem. Mas pertence, é trivial, porque o Z, ó, quem é o Z? É o T de U. Tá certo? O Z é T de U. E quem é o W? O W é o T de V. Mas como o T é linear, isso daqui é o T de U mais lambda V. Pronto, acabou. Né? Isso implica o quê? Isso implica, logo, o Z mais lambda W pertence à imagem de T. Por quê? Porque ele veio desse cara aqui. Esse cara, ele pertence a V. Por que ele pertence a V? Porque U e V estão no V. U e V estão no V. Tá certo? Mas eu sei que essa soma não sai de V. Opa! Então, esse cara é um cara de V e ele foi exatamente do Z mais lambda W. Então, o que isso daí prova? Portanto, a imagem de T é subespaço vetorial de W. Tá certo? E agora? O que eu tenho que fazer agora aqui para vocês? Relacionar essas definições com algumas coisas úteis aí. Tá, mas antes disso, ainda dá tempo de eu... Bom, estou olhando ali. Ainda dá tempo de eu falar uma coisa aqui. Ó. Como calcular o núcleo de T? Como calcular? Neste caso, a afirmação, como calcular isso? Basta usar a definição. Basta usar a definição. O problema aqui seria a imagem. Como calcular a imagem de T? Então, esse aqui, ok, resolvido. Agora, a imagem de T, pessoal, não é também difícil de calcular ela, porque você pode fazer o seguinte. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui para acordar aí, se tem alguém dormindo aí. Beleza, acorda aí. A imagem de T, ó, esse aqui, até agora, tudo que nós fizemos, não usou o fato da dimensão de V e W terem dimensão finitas. Não usou. Então, tudo isso aqui, aquelas definições de núcleo de imagem, vale para dimensão infinita. Tá certo? Você mesmo pode sempre ir vendo isso. Ou seja, eu estou adiantando, quando você for estudar na adicional, essas definições todas são válidas. Inclusive que o núcleo é subespaço do domínio e que a imagem é subespaço do condomínio, vale para dimensão infinita. Não tem problema. Mas agora, eu vou fazer o caso V dimensão finita, certo? Ou seja, estou pegando o N lá em cima, estou dizendo, caso seja B igual a V1, Vn, uma base qualquer, uma base qualquer de V, Eu estou fazendo o caso de dimensão finita. O V, dimensão finita. Estou falando nada do W. Tá certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar o espaço gerado pelo T de V1, T
T de Vn. Eu já sei que esse espaço gerado ele está contido na imagem de T. Né? Por quê? Pois a imagem de T é subespaço vetorial de W. Tá certo? Como assim? Olha, se a imagem de T é subespaço vetorial, então coisas desse tipo, α1, T de V1, mais αn, T de Vn, coisas desse tipo não podem, né? Não podem sair da imagem de T. Por quê? Porque esse pertence à imagem de T, esse pertence à imagem de T, e sendo a imagem de T subespaço vetorial, coisas desse tipo não saem da imagem, porque isso aqui é combinação linear da imagem, não sai da imagem. Essa é a propriedade de ser subespaço vetorial. Então, isso daqui pertence à imagem de T. Mas olha, isso daqui é a cara dos elementos do espaço gerado por T de V1 e T de Vn. Todo mundo aqui, nesse espaço gerado, ele tem esse formato aqui, ó, tá certo? Então, isso daqui é o que prova essa primeira parte, que esse espaço gerado está lá. Então, esse aqui é o candidato natural para nós calcularmos a imagem de T. Tá certo? Eu só tenho que verificar, né? Se a imagem de T está contido desse espaço gerado, né? O espaço gerado por T de V1, T de Vn. Então, isso daí não foi tirado do bolso. Isso foi tirado simplesmente do fato da imagem de T ser subespaço vetorial de W. Isso é subespaço vetorial, eu já sei que coisas desse tipo, né? Isso daqui é só um alerta, né? Vamos dizer assim. Coisas desse tipo não saem da imagem. Certo? Então, de graça, eu tenho que ir lá. Aí agora eu tenho que verificar essa. Se eu verificar isso, então é igual, né? Porque propriedade de conjunto, né? A contido em B e B contido em A implica, né? Se somente se A é igual a B. É isso que eu vou usar. É o que eu venho usando. Mas isso, pessoal, é fácil. Verificar assim. Vejamos, né? Por quê? Vejamos. Seja W, eu tenho que pegar um W pertencente à imagem de T e eu tenho que provar que ele está nesse espaço geral. Mas ele está, né? Isto é, o W é um T de V. Né? Para algum V pertencente a V. Né? Logo, por quê? Porque está na imagem. Né? Logo, o que eu faço? Eu pego esse V e escrevo ele com combinação linear da base. Certo? Logo, o W é o T de um α1 V1 mais αn Vn, né? para α1 αn, né? Constante, né? Constante no sentido de pertencer ao espaço vetorial, ao corpo onde o V é espaço vetorial, tá certo? Então, por que isso? Por que isso? Por quê? Porque B é uma base de V. Então, ela gera qualquer elemento de V. Aí foi o que eu fiz. Né? Então, isso aqui é escreve aí, pois B é uma base de V. Tá certo? Aí, o que eu faço? Eu uso que tem uma aplicação linear, então vai dar T1, α1, T de V1, mais αn, T de Vn. O que é isso? Eu estou dizendo que o W está sendo escrito como combinação linear do T de V1 e T de Vn. Ou seja, o W está nesse espaço gerado aqui. É isso que eu estou falando. Tá certo? Só que o W é um elemento qualquer da imagem. Então, um elemento qualquer da imagem está no espaço gerado. Então, o que eu acabei de provar? Né? Que isso daqui pertence ao espaço gerado pelo T de V1, T de Vn, que era o que a gente queria, né? Queria exatamente isso. Ou seja,
Portanto, para eu calcular a imagem de T, basta eu pegar uma base qualquer, calcular o T, a imagem de cada elemento dessa base e tomar o espaço gerado desse conjunto aqui. Acabou. Então, isso daqui é a maneira de calcular a imagem. A maneira de calcular o núcleo, eu já sei. A maneira de calcular a imagem, o núcleo é só, a definição está aqui, ó. E agora a maneira de calcular é essa. Para qualquer base, uma base qualquer. Foi o que eu peguei. Já era. Tá vendo? Aí depois nós vamos continuar com essas definições aí, nós vamos fazer umas coisas com elas e tal. Vamos ver que núcleo está associado à injetividade, imagem está associada à sobrejetividade, né? E vai ter mais coisas sobre isso daí, que é a definição de nulidade, né, e de posto, tá bom? Então, por hoje é isso aí, valeu.